Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Olá. Hoje a gente mergulha numa obra, olha, bem singular do início do século XX. Pensamento Dinâmico ou A Lei da Energia Vibrante, do William Walker Atkinson, lá de 1906. A gente está usando uns trechos de um e-book do Projeto Gutenberg. Uma obra clássica já, né? E bem peculiar. Muito peculiar. A proposta do Atkinson já é usada para a época, né? Ele queria, unir ensinamentos ocultistas antigos com a ciência mais avançada que tinha no tempo dele. Um casamento inusitado, digamos assim. Totalmente. Ele mesmo admite que o livro é estranho por tentar juntar essas coisas tão diferentes. Então, nossa missão aqui é tentar destrinchar as ideias principais dele. Certo. Essa noção de que a vida está em todo lugar, que tem mente até na matéria inorgânica. E a tal teoria do pensamento dinâmico. Vamos tentar entender o que ele queria dizer com isso tudo. Desafio interessante. E olha só como ele começa citando Galvani, aquele da eletricidade animal. Sou atacado por duas seitas muito opostas, os cientistas e os ignorantes. Ambos riem de mim, mas sei que descobri uma das maiores forças da natureza. Isso já mostra que veio, não acha? Sem dúvida. Ele se posiciona ali como alguém que sacou algo fundamental, sabe? Algo que escapava tanto para a ciência mais fechada, quanto para o misticismo, digamos, sem base da época dele. Exato. E é interessante que ele nota, com uma certa ironia até, que muitas ideias antes vistas como ocultas, né? Sim. Ou absurdas, acabaram tempos depois sendo validadas ou pelo menos investigadas mais a sério pela ciência. Só que com outros nomes, claro. Tipo uma roupagem nova para a ideia antiga. Isso. Ele dá o exemplo do mesmerismo. Foi super ridicularizado, depois virou hipnotismo, e mais tarde a ciência explicou como sugestão. Ele via um padrão aí, sabe? A intuição ocultista tateando umas verdades, e a ciência, depois de rir, acabava descobrindo a mesma coisa e formalizando. Interessante essa perspectiva histórica que ele traz logo de cara. Bom, então por onde a gente começa a desembrulhar essa visão de mundo toda dele? A base de tudo parece ser que a vida é universal. É isso. Exatamente. Logo no comecinho ele já manda essa. A vida se manifesta em dois aspectos que estão ligados: substância e mente. Substância, não matéria. Ele prefere substância, justamente para já ir contra essa ideia de matéria morta, inerte, sabe? Ah, tá. Entendi. E aí vem o pulo do gato. Para ele, a energia, a força, não é uma terceira coisa separada. Não. Não. É uma manifestação da mente. A mente agindo sobre ou através da substância. Uau! Então não é matéria, mente e energia. Não. É matéria com mente dentro e a energia é tipo uma ação dessa mente? Precisamente. E olha que interessante o que ele evita fazer. Ele, assim, se recusa a ficar especulando sobre a origem de tudo, do universo, da vida. O que ele chama, de um jeito bem poético, de aquilo que está atrás do véu. Profundo. Ele aceita que existe um infinito. Pode chamar de Deus, de causa primeira, o nome não importa para ele, mas não quer definir. Ele até cita Spinoza. Definir Deus é negá-lo. Faz sentido. O foco dele é bem pragmático, na verdade. É entender as leis que parecem reger o universo que a gente vê, o como as coisas funcionam agora, não o porquê lá no fundo. Entendido. Foco no funcionamento observável. E essa mente universal, então, ela não está só na gente, nos humanos ou nos animais, né? Segundo ele. De jeito nenhum. Ele cria até um termo para isso. Mentação. Mentação. Para descrever qualquer processo mental, desde a resposta mais básica a um estímulo até o pensamento mais complexo e abstrato que a gente possa ter. Qualquer um mesmo. Sim, a lógica dele é bem direta. Onde tem vida, tem mente. Onde tem mente, tem mentação. E algum grau, por menor que seja. Aí ele convida a gente a seguir essa ideia numa escala tipo de cima para baixo. Como seria essa escala que ele propõe? Olha, ele começa lá no topo, né? Com os grandes gênios. Pensa num Newton, num Shakespeare. Aí desce pro ser humano comum, pro iletrado. Ele até menciona os povos que na época dele eram vistos como bárbaros ou selvagens, sabe? Sim, refletindo o pensamento da época.
Ele menciona os bosquímanos, por exemplo. Aí ele mergulha no reino animal. Vai do cachorro esperto, do elefante com aquela memória incrível, passa por mamíferos, aves, répteis, peixes, até chegar nos insetos, nos vermes, nos micróbios quase invisíveis. Nossa, é uma amplitude enorme. É. A diferença de complexidade é gigantesca, claro. Mas ele insiste. A capacidade de sentir, de responder, de ter alguma forma de processo mental, a mentação, está lá em todos. Só varia o grau. E o instinto? E a razão. Para ele, instinto e razão não são coisas diferentes na essência. São só pontos diferentes nessa mesma linha, nesse espectro da mentação. Um espectro contínuo de mente, do micróbio ao gênio. Isso já é bem abrangente. Mas ele não para nos animais, né? E as plantas? Não para mesmo. Ele avança para o meio vegetal. Para a mentação das plantas, ele usa outro termo, apetência. Apetência. Tipo apetite? É tipo um desejo, uma tendência instintiva de buscar o que a planta precisa para viver bem, sabe? Luz, água, nutriente, um apoio para crescer. E ele dá exemplos. Dá sim, ele não fica só na teoria. Ele traz exemplos que ele via como provas. Tipo, um broto de batata numa adega escura crescendo metros para alcançar uma frestinha de luz. Já vi isso acontecer. Plantas em vaso, se inclinando para pegar água num pote perto. As gavinhas de trepadeira procurando ativamente onde se agarrar, sabe? Raízes que parecem sentir e desviar de pedra ou buscar terra melhor. Interessante. E ele diz que até a circulação da seiva não é só mecânica, é vital, porque se a célula for envenenada, por exemplo, para tudo. São observações curiosas, mesmo que hoje a biologia explique isso de outras formas, com hormônios, tropismos, mas a parte que realmente deve chocar é quando ele leva isso para o mundo inorgânico, imagino. Ah, sim. É aqui que a teoria dele fica, assim, radical mesmo, para qualquer padrão. Atkinson vai para cima do conceito de matéria morta. Ele defende que tem vida em mente, mesmo que de forma muito básica, até nos minerais. Mente nos minerais? Como é que ele argumenta uma coisa dessas? Olha, ele junta uma série de fenômenos que eram meio conhecidos na física e metalurgia da época, mas ele interpreta de um jeito totalmente diferente, como sinais de vida mesmo. Que fenômenos? Por exemplo, a tal fadina dos metais. Lâmina de barbear que perde o fio e melhora se descansar. Diapasão que para de vibrar direito com o uso. Peça de máquina que precisa repousar para voltar a ter elasticidade. Curioso. Ele fala também de doenças que atacavam metais como zinco e estanho, que viravam pó. E a doença passava de uma barra para outra, tipo uma praga. Nossa. Fala de metais que podiam ser envenenados por química e curados por outras substâncias. E até uma tal doença do vidro que estragava vitrais antigos, deixando eles opacos. É fascinante como ele pega esses fenômenos físicos e dá uma outra leitura para eles, uma leitura vital. E imagino que ele use isso para borrar mais ainda a linha entre o vivo e o não vivo, né? Exatamente. Ele aponta para organismos tipo as diatomáceas. São umas criaturinhas microscópicas que fazem umas carapaças super complexas de sílica, que é mineral, com formas geométricas perfeitas. Parecem umas joias vivas. Lindo isso. E os môneras, seres super simples, quase só uma gota de protoplasma, sem órgão direito, bem na fronteira ali do que se considerava vida organizada. E onde entram os cristais nessa história toda? Ah, os cristais são peça-chave para ele defender a vida mineral. Ele considera os cristais como semivivos. Semivivos? Por quê? Primeiro, eles crescem, né? Pegam matéria do ambiente e se organizam seguindo leis matemáticas bem precisas que dão aquelas formas perfeitas deles. Segundo, eles podem ser mortos, destruídos por eletricidade, por exemplo. Certo. E terceiro, que para ele era o mais importante, os cristais mostram um processo que ele compara à reprodução, a clivagem. Um cristal pode se partir e dar origem a outros. Ele vê nisso uma semelhança direta com a divisão celular dos môneras. Entendi a analogia. Aí a lógica dele é, se o cristal mostra esses sinais de vida básica e as rochas são feitas de cristais juntos. Então as rochas também não seriam totalmente mortas? Exato. Teria uma forma de vida e mente coletiva, mas num nível extremamente básico, claro. Ele precisava de uma visão da estrutura da matéria que
que permitisse isso, né? Como ele via a matéria na época. Sim, ele vai fundo na física do começo do século XX para dar base para a visão dele. Ele descreve a hierarquia da substância, tem a massa, né, o objeto todo, Sim. composta de moléculas, que é a menor parte que ainda tem as propriedades daquela substância. As moléculas, por sua vez, são feitas de átomos, a unidade química. E aí ele traz a grande novidade científica da época, os corpúsculos. Corpúsculos. Hoje a gente chama de elétrons, partículas ainda menores dentro dos átomos. E para mostrar como o átomo era visto como vazio, ele usa uma analogia forte. Imagina um globo de 30 metros de diâmetro. Isso seria o átomo. Uau, enorme! E lá dentro, girando super rápido, teriam só uns 1000 pontinhos minúsculos os elétrons, com um espaço vazio gigantesco entre eles. Nossa. E qual a importância dessa estrutura, desse vazio todo, para a teoria dele? E que tal o ponto crucial? A ciência da época estava começando a sacar que esses corpúsculos, os elétrons, pareciam ser todos iguais. Não importava se vinham do ouro, do hidrogênio, do oxigênio. Eram sempre os mesmos. A mesma pecinha básica para tudo. Isso. Levou à ideia de uma matéria primordial única, que formaria tudo. E o Atkinson conecta isso de forma brilhante com a tese dele. Ora, se o átomo mostra sinais de vida e mente básicas, como lá nos cristais, Sim. fundamental tem que estar nessas unidades básicas, nos corpúsculos. Ele até recupera uma frase do Sir John Herschel sobre os átomos, que ele aplica aos corpúsculos serem tipo artigos manufaturados, sabe? Todos iguais, feitos do mesmo material bruto por um criador. Entendi. Se os corpúsculos são a base de tudo, e a vida e a mente está em tudo, então os corpúsculos têm que ter essa qualidade neles mesmos. Entendi a conexão. A vida e a mente estariam na base mais fundamental da matéria. Mas e a força? Tipo, gravidade, eletricidade, como entram nisso? Ele não via como algo externo agindo na matéria. Absolutamente não. Essa é a outra quebra radical dele com o pensamento da época, o mecanicismo. Atkinson rejeita essa ideia de força como algo separado que empurra ou puxa a matéria inerte. E como seria então? Para ele, a força e o movimento saem de dentro da própria substância. São propriedades das partículas e das interações delas. Ele até cita um materialista, o Büchner, que dizia que força é uma condição de atividade ao movimento da matéria. Só que o Atkinson vai muito além. Além como? Ele afirma que, no fim das contas, toda força é de natureza vital mental. Toda força é mental? Como assim? Explica melhor isso. Ele argumenta que a lei mais fundamental por trás de todo movimento e energia no universo é a lei da atração. E ele junta debaixo dessa lei um monte de coisa que a ciência tratava separado. A gravitação, que atrai planeta e estrela. Certo. A coesão, que mantém as moléculas juntas no objeto. A adesão, que faz as coisas colarem. A afinidade química, que une os átomos para formar a molécula. E até a atração que devia existir entre os corpúsculos dentro do átomo. Tudo isso seria atração? Para ele, sim. São só manifestações diferentes de uma única tendência básica, atração. E aí vem a parte mais diferente. Ele compara essa atração universal, lá no nível mais básico, a uma forma de desejo ou amor mental. Bem rudimentar, claro, mas inerente à substância. Essa comparação da atração física com desejo ou amor é bem poética, né? É, meio poético, sim. Mas a gravitação, em especial, parecia intrigar muito ele. Por quê? Porque para ele, a gravidade era um exemplo perfeito de que as forças não eram só físicas. Ele aponta as características misteriosas da gravidade que eram diferentes das outras forças conhecidas na época, como luz, calor, eletricidade. Quais características? Olha só, ela é constante, né? Não parece vir de uma fonte que se gasta. Não se irradia perdendo força do mesmo jeito que a luz. Parecia agir instantaneamente no espaço. Ele até dizia que se uma estrela nova surgisse, a gente sentiria a gravidade dela na hora, mesmo que a luz levasse anos para chegar aqui. Nossa, instantânea. Na visão dele, sim. E não precisava de um meio físico para se espalhar, tipo o tal do éter, que a ciência postulava para a luz. E atravessava qualquer coisa material sem ser barrada. Para ele, tudo isso apontava para algo além da matéria e da força comuns. Algo Mental. Ok, o cenário está montado. Matéria cheia de mente desde a base,
Força como expressão dessa mente através da atração. Como é que ele amarra tudo isso na tal teoria do pensamento dinâmico? Aí a gente chega no coração da teoria dele. A proposição básica é bem clara e direta. Toda força, energia, movimento e poder no universo são manifestações de ação vital mental. Tudo mesmo. Tudo. Engloba tudo. As forças de atração, gravidade, coesão, afinidade química são essa tendência de desejo básica. E a energia radiante, luz, calor, eletricidade, magnetismo, também. Mas como? Essas não parecem diferentes da atração. Parecem, mas ele argumenta que essas energias vêm do movimento, da vibração das partículas, átomos, corpúsculos. E o que causa esse movimento vibratório? No fim das contas, a lei da atração, que é a ação vital mental, que mantém as partículas juntas e interagindo. Então, a energia que irradia também vem dessa base vital mental. Entendi o raciocínio. E claro, a energia que a gente usa, os seres vivos, gente, bicho, planta, essa vem obviamente da vida e da mente que anima a gente. Ou seja, tudo vem da mesma fonte. Faz sentido dentro da lógica dele, mas ainda tem aquela questão que quebrava a cabeça da ciência na época. Como a energia, tipo a luz do sol, viaja pelo espaço vazio até chegar aqui? Se ele rejeita a força externa e talvez até o éter. Exato. Ele ataca esse problema de frente, o da transmissão de energia à distância. Era um debate quente na ciência, né? Precisava ou não de um éter preenchendo o espaço. Addison vem com uma solução radical. A mente é o meio de transmissão. A mente? Como assim? Ele usa a telepatia como analogia. Ele chamava de telestesia, sentir à distância. Ué, se mente humana consegue se conectar à distância, por que as mentes básicas das partículas não conseguiriam? Interessante a analogia. Ele até cita um biólogo, Haeckel, que falava de capacidade de sensação até nas células mais simples. O Atkinson diz que as partículas, mesmo as mais grudadas, sempre têm um espacinho entre elas, por menor que seja. E é a mente que preenche essa lacuna e conecta tudo. A mente funcionando como o éter universal, então? Praticamente isso. E daí vem a lei da energia vibrante dele. As vibrações que a gente percebe como luz, calor, eletricidade, são tipo estados mentais ou excitação emocional dessas partículas lá no fundo. Excitação emocional das partículas? É a comparação que ele faz. E essa excitação não viaja para um meio físico, mas é transmitida como se fosse ondas de pensamento, ou ondas mentais, através de uma conexão mental que já existe entre todas as partículas. Essa conexão mental dispensa o éter físico. E como ele explica a absorção de energia, por exemplo? De um jeito interessante. A partícula que recebe essa onda de energia tenta resistir a essa excitação que vem de fora, para manter o estado vibratório normal dela. Essa resistência é que causa a absorção da energia ou a dificuldade de passar por certos materiais. Isso nos leva de volta ao que ele chamou de enigma da esfinge, a gravitação e o problema do éter. Como ele resolve isso de vez? Aí ele vem com a ideia mais grandiosa, talvez mais abstrata dele. Substituir de vez aquele éter físico cheio de problemas por uma mente cósmica universal. Mente cósmica universal. Imagina um oceano imenso de mente pura, preenchendo todo o espaço, entrando em tudo, até na essência de cada partícula. Não é só que as partículas têm mente. Elas existem dentro desse campo universal de mente. Um oceano de mente. E a gravidade, então, como funciona nesse oceano? Aqui ele fala das linhas de atração. Ele imagina que existem conexões mentais permanentes essas linhas entre cada partícula do universo e todas as outras, passando por essa mente cósmica. Pensa menos numa onda viajando e mais nos fios invisíveis já esticados ligando tudo a tudo. Entendi. Fios mentais. Isso. A gravidade, então, não precisa viajar. Era uma ligação constante, uma tensão que já existe nessas linhas mentais. Isso explicaria por que ela parece agir na hora, porque não precisa de meio físico, a mente cósmica é o meio, e porque atravessa a matéria, as linhas passam direto pelas partículas ligando os centros delas. Entendo. Uma ligação constante, não uma força que viaja.
E essas linhas servem para outras coisas também. Sim, essas linhas de atração permanentes seriam as portadoras comuns para as outras energias. As outras energias seriam vibrações ou excitações temporárias viajando por essas conexões que já existem. Ah, então a luz, o calor viajariam por essas mesmas linhas. Exato, tanto as ondas de luz, calor, eletricidade, que ele chama de excitação, quanto as forças de coesão e afinidade química, que ele chama de desejo-força. E isso, segundo ele, resolveria até um problema que intrigava os cientistas sobre a energia do Sol. Por que ela não se espalha igual para todo lado no espaço vazio? Na visão dele, ela seguiria preferencialmente essas linhas de atração, indo na direção de outros planetas, outras estrelas. É uma cosmologia completa mesmo, toda baseada na mente. Fascinante, ainda que seja difícil visualizar tudo isso completamente. Mas e nós, seres humanos? Como a gente entra nessa história toda? Como o pensamento dinâmico se aplica especificamente a nós? Bom, nos capítulos finais, ele puxa a teoria para a nossa escala, a humana. Ele diz que a gente tem o mesmo poder de pensamento dinâmico que está no universo todo, só que de um jeito muito mais refinado, mais consciente. E como funciona na gente? O cérebro entra aí? O cérebro é o órgão físico, claro. Mas ele especula que o cérebro usa uma substância mais sutil, tipo etérea, que ele chama de psicoplasma. Seria com isso que a gente realmente molda e projeta os pensamentos. E pensar para ele gasta energia mental de verdade, uma força nervosa. E esses nossos pensamentos teriam efeitos concretos no mundo ao redor. Sim, e de várias maneiras. Nossos pensamentos criam vibrações mentais específicas e, segundo ele, chegam a emitir partículas minúsculas de matéria-pensamento. Matéria-pensamento. Essas partículas formariam uma espécie de atmosfera mental em volta da gente, a aura, que pessoas mais sensíveis poderiam até perceber. Ele até associa cores a tipos de pensamento ou emoção, bem na linha do esoterismo, né? Sim, a aura com cores é bem conhecida nessa área. Mas ele vai além disso. Vai sim, com certeza. Ele detalha que essas partículas de pensamento que a gente emite viajam pelo ambiente. E elas seguem aquela lei universal: semelhante atrai semelhante. Então, o pensamento de um tipo tende a atrair mais pensamento parecido, criando tipo umas correntes mentais. E essas partículas ficam por aí. Podem ficar, segundo ele. Podem persistir num lugar por um tempo, mesmo depois que a pessoa saiu. Isso explicaria por que a gente sente às vezes uma vibe boa ou ruim num lugar, sabe? Sei, a atmosfera do lugar. Isso. Ele sugere, inclusive, que pensamentos muito fortes, muito focados, podem formar formas-pensamento, quase como umas entidades mentais com vida própria. Uau! E a lei da atração que ele falou para as partículas, para as moléculas, também vale entre as pessoas? Exatamente. A mesma lei da atração funcionaria com força total no nível humano. Nossos pensamentos, nossos estados mentais que dominam desejo, confiança ou medo, dúvida, funcionariam como ímãs, atraindo para a gente situações, pessoas, resultados que combinam com eles. Então a gente atrai o que pensa. Basicamente, sucesso atraindo mais sucesso, medo atraindo razão para ter medo. E ele via fenômenos como hipnotismo, telepatia, sugestão mental, até cura pela fé ou cura mental como provas disso. Manifestações diretas dessa lei de atração e conexão mental funcionando pelo pensamento dinâmico. Uau! Realmente, que viagem intelectual fizemos aqui. Começamos com vida e mente nos átomos, nos cristais, passamos pela crítica dele à física da época, o éter, e chegamos num universo que é todo permeado por uma mente cósmica, onde tudo, desde a gravidade que segura os planetas até as nossas influências mentais mais sutis, seriam expressão dessa ação vital mental, o pensamento dinâmico. É uma visão que desafia radicalmente aquela nossa separação comum entre mente e matéria, né? Entre o vivo e o não vivo. Exato. A teoria do Atkinson, né? Mesmo sendo lá de mais de um século atrás, e misturando ciência da época com ideias esotéricas, o que impressiona é essa tentativa dele de criar uma visão de mundo integrada. Ele não queria só botar a mente como algo que surge da matéria.
Ele queria mostrar que o universo é, na base, vivo, mental e interligado. Certo. Os estados mentais, desde a apetência da raiz da planta até o foco de um cientista pensando, teriam um papel ativo, dinâmico, na própria realidade física. É uma proposta que dissolve aquela divisão mente-matéria de um jeito bem radical. E deixa a gente com muito o que pensar. Se esse pensamento dinâmico, como o Atkinson sugere, funciona em todas as escalas, da partícula subatômica até a nossa mente, será que o universo inteiro não poderia ser visto como resultado, assim, contínuo do pensamento dinâmico do infinito? Daquela mente cósmica? Boa pergunta. E se for assim, qual seria o papel dos nossos pensamentos, mesmo os mais banais? Seriam, tipo, pequenas contribuições para essa imensa força criativa do cosmos? Pensar nisso talvez mude um pouco como a gente encara a nossa própria mente, né? E nossa responsabilidade no universo. Uma reflexão profunda para a gente levar daqui.